Vamos aprender a utilizar as principais funções financeiras do Excel. E não pense que as funções são apenas para quem trabalha na área de finanças. Com certeza, quem trabalha nessa área vai tirar muito proveito dessas funções. Mas você que não trabalha pode, por exemplo, planejar uma viagem, a sua aposentadoria, ou então saber quanto o banco está te cobrando de juros. Ou então planejar também quanto você vai investir para ter dinheiro no futuro. Vamos ver tudo que a gente pode fazer de forma simples com essas funções no Excel. Com essa primeira função, nós vamos poder fazer um planejamento para o nosso futuro. Por exemplo, planejar uma viagem que nós queremos fazer, planejar a compra de um celular novo, de um carro novo, saber quanto que precisamos guardar todo mês para conseguir atingir esse nosso objetivo. E aqui nós temos algumas informações necessárias para preencher a nossa função, que é o quanto dinheiro você tem hoje. O quanto que você quer ter no futuro. Por exemplo, se você quer fazer uma viagem que custa 10 mil reais, lá no futuro você quer ter 10 mil reais. Quanto tempo você quer ou precisa ou vai investir? No caso, sempre a informação vai estar em meses para facilitar o nosso cálculo. Então vamos colocar aqui 18 meses, que é mais ou menos um ano e meio. Daqui a um ano e meio eu quero fazer uma viagem para o exterior, por exemplo. Quanto que eu preciso guardar todo mês? Você vai investir esse dinheiro? Se você for investir, você coloca aqui qual é a rentabilidade desse investimento. Por exemplo, 1%. Se não for investir, você deixa aqui zerado. E agora nós vamos calcular quanto que nós temos que guardar todo mês para conseguir fazer essa viagem, para ter 10 mil reais lá no futuro, lá daqui a 18 meses. E a gente vai usar nesse caso a função igual PGTO, que quer dizer pagamento, quando a gente paga, quando a gente guarda mensalmente. Primeira coisa que ele pede para a gente é uma taxa. A gente vai selecionar aqui essa taxa aqui, que ela sempre tem que estar em porcentagem. Ponto e vírgula. NP é o número de períodos, o número de meses. Vamos escolher aqui os 18 meses que nós definimos. Ponto e vírgula. Qual o valor presente? O quanto que você tem hoje. Nesse caso, é zero. Só que você sempre vai colocar aqui um número negativo, menos, e vai selecionar o seu valor presente que você tem hoje. Por quê? Quando você vai investir, o que você faz? Você pega o seu dinheiro e dá para o banco. Então é como se você estivesse pagando, o dinheiro está saindo de você. Você está emprestando para o banco para depois o banco te devolver um dinheiro maior. Por isso que o valor tem que ser negativo nesse caso. Ponto e vírgula, veja que tem aqui ó, VF, ou seja, o valor futuro, quanto você quer ter lá na frente. E você vai selecionar os 10 mil reais que você quer chegar. Eu quero 10 mil reais para viajar. Então lá na frente, lá no futuro, eu preciso ter 10 mil reais. E aqui repara que o valor ele fica positivo mesmo. Por quê? O banco ele vai te devolver esse dinheiro, então é positivo. Você pagou, então fica negativo. E quando o banco te devolve, fica positivo, você está recebendo. Vou fechar parênteses. É só isso. Nós selecionamos todas as nossas informações que nós já definimos anteriormente. Vou dar Enter e ele vai mostrar para a gente. Olha, você precisa guardar R$ 509,82 por mês. Repara que o valor negativo é a mesma coisa que aquele valor presente que eu falei. Esse é o valor que você vai dar para o banco, que você vai guardar, vai sair da sua conta para você investir todo mês. Agora, se você não quisesse investir, o quanto você precisar guardar? Vou colocar aqui 0% de rentabilidade, quer dizer que você não vai investir nada. E ele vai falar que você precisa guardar R$ 555,56 todo mês para conseguir ter 10 mil reais daqui a 18 meses. Então, dessa forma, você consegue planejar, por exemplo, a sua viagem. Falar, poxa, mas eu já tenho guardado 5 mil reais, que eu já guardei, recebi de presente, recebi um bônus de trabalho e vou precisar chegar a 10 mil daqui a 18 meses. Então, ele vai refazer a conta e falar, olha, se você tem 5 mil, você só precisa guardar R$ 277 reais todo mês e daqui a um ano e meio você pode fazer a sua viagem. Então, essa função é ótima para você fazer planejamento, saber quanto você precisa investir, quanto precisa guardar todo mês para atingir um valor no futuro, para atingir um sonho, um objetivo, por exemplo, da viagem. Agora, vamos falar sobre aposentadoria. Quando que eu posso me aposentar? Vamos fazer esse planejamento. Eu quero saber em quanto tempo eu consigo me aposentar. Aqui nós temos o quanto que nós temos hoje. Olha, estou começando agora a trabalhar, não tenho dinheiro nenhum. Tá bom. Quanto que você quer ter no futuro? Ah, eu quero ter R$ 1 milhão lá na frente para me aposentar milionário. Tá bom, então seu valor futuro lá na frente, seu objetivo é chegar a 1 milhão.
quanto que você pode guardar por mês. Repara que na função anterior, nós descobrimos o quanto de dinheiro nós deveríamos guardar. Agora eu quero saber quanto tempo eu vou chegar lá. Então eu vou falar, olha, hoje eu tenho 0, estou zerado, eu quero chegar a 1 milhão. E todo mês eu vou guardar R$ 300. Lembra que essas informações são sempre mensais. Então todo mês eu vou guardar R$ 300. E eu vou investir uma taxa de nosso investimento de 1% ao mês. E aqui você pode mudar essa taxa para ir avaliando. Se você conseguir um investimento melhor, conseguir um investimento pior, como que vai mudar o tempo que você vai alcançar sua independência, a sua aposentadoria. Então vamos calcular agora quanto tempo eu preciso investir para chegar nesse 1 milhão guardando R$ 300 por mês. Igual, nesse caso a gente vai usar a função NPER, que é número de períodos, no caso número de meses. Por parênteses, ele pergunta a taxa, vou selecionar essa taxa aqui com 1%. Ponto e vírgula, PGTO. Lembra que o pagamento é o que a gente vai pagar para o banco, a gente vai deixar no banco. Como a gente vai dar o dinheiro, lembra sempre que você vai colocar o valor negativo aqui. Ponto e vírgula, qual é o seu valor presente que você tem hoje? A mesma coisa, é um valor que você vai dar para o banco, emprestar ao banco, investir. Então ele vai sair de você, vai para o banco, depois o banco te devolve. Então eu vou colocar negativo também, mas nesse caso, agora a gente está preenchendo R$0. Ponto e vírgula, qual o valor futuro? O que lá na frente o banco, depois que acabar seu investimento, ele vai te devolver? Eu vou colocar aqui R$ 1 milhão. Agora, como o banco está devolvendo para mim, eu vou receber esse dinheiro de volta e vou deixar o valor positivo, não vou colocar o menos do negativo. Vou fechar parênteses e dar um Enter e ele vai contar para mim que eu preciso investir R$300 por mês. Por quantos meses? 355 meses para chegar no meu 1 milhão. Quantos anos dá isso? Vamos fazer a continha? Aqui, ó, vamos colocar, vão ser anos, e vamos fazer a conta. É igual a quantidade de meses dividido por 12. Isso quer dizer que em 29,6 anos, ou seja, quase 30 anos, eu posso me aposentar. Investindo apenas R$300 por mês, eu vou ter R$1 milhão. Então, se eu estou começando a trabalhar com 18 anos, daqui a 30 anos, 48 anos, eu vou poder me aposentar milionário. É só você guardar R$300 por mês. E aqui você vai trabalhando. Poxa, e se eu guardar um pouquinho mais? Guardar R$500 por mês? Em 25 anos eu consigo, olha só, reduzir 5 anos. Eu posso, se eu começaria a trabalhar aos 20, aos 45, eu já estou aposentado. E se eu conseguir um investimento melhor, de 2% ao mês? Um pouco exagerado esse valor, mas só para você entender. Ele vai mudando, agora em 15 anos eu consigo. Vamos colocar 1%, que é um valor um pouco mais realista. Mas falar, olha, eu já tenho aqui, sei lá, eu já guardei o dinheiro, eu já comecei a trabalhar tem uns anos, já tenho aqui 50 mil guardados. Então, em quanto tempo eu vou chegar lá? Em 19 anos, quase 20 anos, eu chego no meu R$1 milhão. Então, aqui você pode fazer o planejamento e vai mudando essas informações para entender onde você pode melhorar. Poxa, será que eu posso investir um pouco mais? Será que eu posso conseguir um investimento melhor? Falar, poxa, não, 1% é muito. O banco só me ofereceu 5%, por exemplo. Então, vou levar 33 anos para chegar lá. Então, você vai modificando as informações para chegar no resultado final e poder fazer um planejamento melhor. Seja um planejamento de quanto você precisa gastar por mês para conseguir uma viagem, para conseguir comprar um celular novo, ou quanto tempo você vai conseguir atingir aquele objetivo. Aqui eu tenho outro exemplo, que é para a gente descobrir quanto de dinheiro a gente vai ter lá no futuro. Então, olha, eu vou investir aqui todo mês. Hoje eu tenho 0, comecei a trabalhar hoje, e eu vou investir R$500 todo mês, com uma taxa de investimento de 1% ao mês. Quanto que eu vou ter daqui a 24 meses, ou seja, daqui a 2 anos? A gente vai começar a fazer um planejamento. Eu vou fazer a continha igual VF, que é o valor futuro, quando eu vou ter lá na frente. Olha o parênteses, e eu vou escolher minha taxa, 1%, ponto e vírgula, quanto tempo? São 24 meses, ponto e vírgula, qual é o meu pagamento? Quanto que eu vou pagar por mês? Eu vou pagar aqui meus R$500 por mês. Mas lembra que não é só você clicar nos R$500 e escolher esse valor. Como a gente está pagando, quer dizer que o valor tem que ser negativo. Eu vou colocar aqui o menos e selecionar agora o nosso valor mensal. Esse aqui é um erro muito comum. A gente acaba já selecionando direto os valores e no final não dá certo, porque a gente esquece esse detalhe. Quando você está pagando alguma coisa, você vai colocar o valor negativo. Você está pagando, você vai receber de volta. Você está emprestando dinheiro ali para o banco, está investindo, ele está saindo da sua conta e indo para aquele investimento. Mas depois você vai receber. Ponto e vírgula, VP, o valor presente, ou seja, o quanto que você tem hoje. Você vai colocar o valor negativo novamente. Lembra que o valor que você tem hoje, você também vai investir, ele vai dar para o banco.
Então você vai colocar aqui, ó, selecionar, vou colocar o sinal de menos e selecionar quanto que você tem hoje. Fecha parênteses e dá um Enter. E ele vai falar para mim, olha, se você investir R$ 500 por mês, daqui a 2 anos você vai ter R$ 13.000 guardados. Vamos fazer um teste aqui? Olha só, aqui nós fizemos o teste, vamos colocar 0, vou colocar R$ 300 por mês, 1%. Ele diz que eu chego aqui, ó, em 355 meses, eu chego a 1 milhão. Vamos fazer a mesma conta, só que agora para descobrir o nosso valor futuro. Quanto você tem hoje? 0. Quanto eu vou investir por mês? 300. Quantos meses? 355 meses. Olha só, com 1% chega a 996 mil. É que na verdade lá é 356 meses mais ou menos. Aí nós vamos chegar no 1 milhão. Tá vendo como a conta faz sentido? A gente fez o cálculo inverso e chegou no mesmo resultado. Então você pode falar quanto que você tem, quanto que você consegue investir por mês para você descobrir o quanto que você vai ter daqui, por exemplo, 3 anos. Então você vai fazendo essas continhas, vai ter que planejar como vai a sua saúde financeira e quanto você vai ter investido lá na frente. Agora, um último exemplo é para a gente descobrir a taxa, por exemplo, de um investimento. Quando a gente vai no banco, pega um dinheiro emprestado, a gente pega ali, olha, você vai pegar aqui R$ 1.000, R$ 10.000 e você vai pagar pequenas parcelas de R$ 500 por mês. Quanto que você vai pagar lá no final de juros? Às vezes o banco esconde essa informação para a gente, mas com essa informação, com essa função, você pode fazer esse cálculo e descobrir se o banco está te cobrando muito ou não, de forma muito simples. Olha só, aqui nós temos o valor que você vai pegar emprestado. Então hoje eu peguei R$ 10.000. Quanto que eu vou ter? Eu vou ter 0. Então lá na frente eu não vou ter mais nada, porque eu vou devolver tudo para o banco. Agora, quanto que eu vou pagar por mês? Eu vou pagar R$ 500 por mês. Repara que agora o pensamento é um pouquinho diferente, é invertido. O quanto que eu tenho hoje é o que o banco vai me pagar. O quanto que eu vou ter no futuro, na verdade é 0, porque eu vou pagar tudo para o banco. Aqui, nós fizemos ao contrário. Eu falei, olha, hoje eu tenho 5 mil e lá na frente eu vou ter 10. Aumentou. Mas quando a gente fala de empréstimo, você não vai ter mais. Você tem 10 mil hoje que o banco te deu e você vai devolver tudo. Vai ficar com 0. Quanto você vai pagar por mês? R$ 500 por mês para pagar para o banco. Por quanto tempo eu vou pagar esse empréstimo? Eu vou pagar por 24 meses, 2 anos. Então, qual é a taxa que o banco está me cobrando? Vamos usar a função taxa. Qual o número de períodos? São os 24 meses. Ponto e vírgula. Qual o pagamento? Lembrando que se eu estou pagando, aqui vai ser menos R$ 500. Ponto e vírgula. Qual é o meu valor presente? O quanto que eu tenho hoje? São os R$ 10.000. Repara que dessa vez eu não vou colocar o número negativo. Por quê? Esses R$ 10.000 eu não estou investindo, eu não estou dando para o banco. É ao contrário, o banco me deu, já que eu estou pegando empréstimo. Então, essa vez, o valor vai ficar positivo, diferente do que nós fizemos antes. Porque antes, a gente estava pagando o banco e estava investindo dinheiro. Agora, o banco está dando dinheiro para a gente. Ponto e vírgula, qual é o meu valor futuro? Está aqui, ó, R$ 0. Eu vou pagar tudo. Fecha parênteses e dá um Enter. Ele vai dizer que a minha taxa é de 1,51% ao mês. Então, dessa forma, você sabe se o banco está te cobrando muito, se o banco está te cobrando pouco. E agora, um outro cálculo muito interessante que podemos fazer é usar a função igual PGTO jur acum. É meio estranho, mas o que ela é? É o pagamento de juros acumulado. Ou seja, você pegou R$ 10.000 com o banco e você vai no final devolver tudo para ele, pagando apenas R$ 500 por mês. Mas o quanto disso são juros? O quanto disso você está pagando para o banco além dos 10 mil? Porque quando você pega o dinheiro emprestado, o banco vai te cobrar uma taxa ali. Você vai ter que pagar. Você não vai devolver 10 mil para ele, você vai devolver às vezes 15 mil. Então você tem que descobrir quanto que você vai pagar a mais para o banco. Como que faz essa conta? Olha só o que ele pede aqui. A taxa que nós acabamos de calcular, 1,51. Ponto e vírgula. NP, número de períodos, quantos meses? 24 meses. Ponto e vírgula. Qual o valor que você tem hoje? São os R$ 10.000. Ponto e vírgula. Qual é o início do período? O início do período é sempre o número 1, que é o primeiro mês que você vai pagar. Ponto e vírgula. Qual o final do período? O último mês é o mês 24. Então, vou clicar aqui no 24 novamente. Ponto e vírgula. Tipo do pagamento. Eu vou pagar aqui, ó, vou colocar o código 0 no fim do período. Por quê? Sempre que passou o mês, eu pago. Passou o mês, eu pago. Fecha parênteses e dá um Enter. Ele vai dizer pra gente que, olha só, nós vamos pagar R$ 2.000 só de juros. Essa conta é até fácil de fazer, porque eu usei valores simples. Se você colocar aqui, igual R$ 500 vezes 24, você vai chegar em 12 mil. 12 mil menos os 10 iniciais
são os 2.000 de juros. Mas com contas um pouco mais complexas, essa função aqui facilita muito a nossa vida. Veja que ele pegou as informações que nós demos para ele e já calculou. Então você já sabe, poxa, o banco vai emprestar 10.000 para mim e eu vou devolver, além dos 10.000, mais R$ 2.000 para ele, porque eu estou pagando uma taxa de 1,51% ao mês. Então, com essas funções, você consegue controlar a sua vida financeira. Não só quem trabalha na área financeira, mas você também pode aproveitar bastante o Excel e as suas funções financeiras para fazer um planejamento do seu futuro, uma viagem que você queira fazer, algo que queira comprar, da sua aposentadoria, o quanto você vai ter ou então se proteger dos bancos que muitas vezes abusam e cobram demais da gente. Se você gostou, deixa aqui sua curtida. Se ficou alguma dúvida, comenta que eu vou te responder e te ajudar. Não deixe de seguir o canal para aproveitar e ter vídeos semanais de Excel e aprofundar o conhecimento nessa ferramenta. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje, nossa dica e até a próxima.